Hoje, estamos acabando essa série. Essa série já trouxe para nós vários temas que tiramos dos Salmos. Nós não estávamos aqui, nós estivemos aqui vários domingos estudando os Salmos. Não foi isso que fizemos. Não foi escola bíblica dominical. Nós fomos buscar nos Salmos temas que dizem respeito ao nosso dia a dia. Sabedoria, a busca de Deus, justiça, misericórdia, família, adoração, profecias, direção, segurança, refúgio. Temas extremamente cotidianos, que se aplicam a nós agora. Poxa, mas os salmos foram escritos, alguns deles, há 3.000 anos. Como é que aqueles autores poderiam falar algo que se aplicasse a nós? Porque a Bíblia é a palavra de Deus. Os autores que a escreveram o fizeram por inspiração de Deus. E a palavra de Deus se renova a cada manhã. Por isso que quando nós vamos aos Salmos novamente, nós encontramos coisas que não esperávamos. Mas peraí, eu já li esse Salmo antes, como é que eu nunca li isso aqui? Porque da outra vez que você leu, o Espírito te levou a interpretar de um jeito. Você leu de novo, o Espírito te levou a interpretar de outro jeito. Porque a sua necessidade agora é outra. E o nosso Deus, Ele quer conduzir você a um encontro com Ele, para que nele você tenha satisfeitas as suas necessidades. Vinde a mim, todos vós que estão cansados e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Você vai a Jesus como? Em oração, mas também na leitura da palavra. Por isso fomos buscar nos Salmos, não ficamos restritos aos Salmos, trouxemos vários outros textos de apoio, mas fomos buscar nos Salmos, prioritariamente, esses temas que podemos aplicar às nossas vidas. E como último tema dessa série, sentido. Qual o sentido da vida? Mas espera aí, não é esse o tema da próxima série de mensagens? Isso, para vocês verem que eu posso encontrar esse mesmo tema de uma forma bem diferente daquela que veremos a partir do domingo de depois do carnaval, mas também encontramos nos Salmos. E eu vou mostrar para vocês que eu também fiquei surpreendido, tá? Vou confessar aqui com vocês. Quando eu parei e pensei, Senhor, qual vai ser o último tema? Ué, sentido. Mas a gente já vai estar falando sobre isso depois. Isso. Fale, começa, levanta a bola para depois cortar. Maravilha. Salmos que falam sobre sentido. E aí, o que o Google me respondeu foi o Salmo 105. Eu comecei a ler o Salmo 105 e onde é que isso está falando de sentido aqui? Para mim só está falando de adoração. Sério? Então lê de novo. Vamos ler? Não vamos ler o Salmo todo não, tá? Só o iniciozinho. Vamos ler de novo, vamos ler juntos aqui. Deem graças ao Senhor. Divulguem os seus feitos entre as nações, cantem para Ele e louvem-no, relatem todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor, recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Até aqui. Gente, desses 4 versículos, nós vamos tirar alguns princípios, algumas práticas que, se adotadas, princípios que, se praticados, práticas que, se adotadas, vão nos ajudar a ter sentido para a nossa vida. Mas como? Como? Deixa eu perguntar para você uma coisa antes de tentar desvendar isso. Você sabe dizer por que você está aqui? Eu estou aqui porque me convidaram. Mas eu não estou falando aqui na igreja hoje à noite. Você sabe dizer por que você está aqui nesse planeta, neste mundo?
Existe uma forma de enxergar a realidade, uma cosmovisão, que diz que nós somos frutos do acaso. Somos unidades de carbono flutuando no universo. Viemos do nada, voltaremos para o nada. E enquanto estamos aqui, temos apenas a função de nos reproduzir. Nós nascemos, consumimos, nos reproduzimos e morremos. É uma forma de enxergar a realidade. Muita gente pensa assim. Mas eu pergunto para você, e você? Você pensa como? O que você acha que está fazendo aqui? Pense um pouco nisso. E eu vou mostrar para vocês que esses 4 versículos que lemos nos apresentam 4 desses princípios, dessas posturas, que, se adotarmos, vão nos ajudar a compreender a razão de ser da nossa vida. Nossa vida vai passar a ter sentido. Então, a primeira delas é o reconhecimento. Precisamos reconhecer aquilo que Deus é e aquilo que Ele fez. E mais ainda, aquilo que Ele está fazendo hoje na sua vida. Eu preciso reconhecer o que Ele faz na minha. Você precisa reconhecer o que Ele faz na sua. Isso é muito pessoal. Mas de onde que eu tirei isso? Logo da primeira metade do primeiro versículo. Deem graças ao Senhor. Como assim? Ter graças ao Senhor é reconhecer? Vou dar graças pelo quê? Deem graças ao Senhor. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo quê? Você não para pensar naquilo que Deus está fazendo por você? Tem que parar. Por isso que é importante ter um momento diário em que você vai, lê a Bíblia, medita, pergunta para o Senhor o que Ele quer falar com você. Porque senão você não vai reconhecer o que Ele está fazendo, você se esquece de Deus. Eu já comentei aqui que é assustador o número de pessoas que se consideram cristãs, que vivem como se Deus não existisse. São o que eu chamo de ateus funcionais. Acordam, vão dormir e não pensam em Deus em momento nenhum das suas vidas. Só quando alguma coisa der errado. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Agora que você quer falar comigo? Está aí, levando a tua vida como se eu não existisse. Quando alguma coisa der errada, você se lembra de mim? Não é assim que muitos filhos fazem com os pais, depois de saem de casa? Só se lembra dos pais quando a grana acaba, né? Graças a Deus não é o meu caso. Aleluia. Gente, o primeiro passo para termos uma vida que faça sentido é reconhecermos o que Deus é. Ele é o Criador. Tudo o que existe, existe porque Ele decidiu que existisse. E Ele decidiu que existisse seguindo um processo. A Bíblia não fala que Deus piscou os olhos e tudo passou a existir. Não é assim. Ele foi falando e foi determinando e as coisas foram acontecendo numa sequência. E é espantoso como a sequência anunciada por Gênesis da criação é muito parecida com a sequência que a ciência acredita que aconteceu. Só que a ciência acredita que aconteceu por acaso, no chamado processo de evolução, e nós acreditamos que foi Deus que foi agindo na realidade, criando a matéria, criando o tempo, criando o espaço, criando você. Você sabia? Eu não sabia o número exato, mas hoje de manhã, com a ajuda de um médico geneticista, né, eu cheguei a um número exato. Cada mililitro de esperma humano possui cerca de 18 milhões de espermatozoides. Por mililitro, em média, um homem deposita, né, quando ejacula, são termos técnicos, tá, gente? Por favor. Cerca de 5 mililitros. São 90 milhões de espermatozoides.
90 milhões. Cada um daqueles espermatozoides tem uma identidade genética única. Não tem dois espermatozoides iguais. É impressionante. Você é fruto de uma corrida de 100 milhões, 90 a 110 milhões de espermatozoides correndo desesperado para ver quem ia ganhar o prêmio. Você existe, porque um chegou lá e entrou no óvulo. E quando entra no óvulo, fecha a porta, não entra mais ninguém. Quando entra, dá problema. Infelizmente. Você já parou para pensar nisso? Você é o cara que chegou primeiro. É aquele cara que chegou primeiro. Foi quem gerou você. Se fosse outro espermatozoide, não seria você. Seria outra pessoa. Talvez até parecido com você, mas não igual. Tanto que quando você tem gêmeos que nascem de dois óvulos diferentes, ou portanto com dois espermatozoides diferentes, eles são diferentes. Aliás, mesmo quando você tem gêmeos idênticos, eles não são idênticos. É isso que é espantoso, gente. Olha como você é único. E Deus criou você dessa forma porque Ele tem um propósito na sua vida. A gente não vai ficar aqui 40 dias lendo esse livro, Uma Vida com Propósitos, à toa. É para justamente buscarmos o propósito de Deus para as nossas vidas. E Ele fez você, porque Ele tem um plano para a sua vida. Esse propósito é a vontade dEle, são os planos que Ele tem para você. Olha o que Paulo disse aos Efésios, capítulo 2, versículo 10. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, porque a palavra de Deus diz que tudo o que foi criado por meio dEle. Cristo estava lá na criação. Realizada em Cristo Jesus, para quê? Sem um propósito, por acaso? Não, para realizarmos, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antecipadamente, de antemão, para que nós as praticássemos. Deus, ao nos criar antes da fundação do mundo, Ele já tinha planejado cada um dos bilhões de seres humanos. E Ele já tinha planejado o que cada um deveria fazer, inclusive você. O problema é que o ser humano usou a sua característica, chamada de livre-arbítrio, para ir para outro lado. E aí a coisa não funcionou direito como deveria. E aí eu te pergunto uma coisa: para quem você vive? Para você ou para Deus? Você vive para os seus próprios desejos? Você vive para a sua família? Ou você vive para aquele que criou você com um propósito para a sua vida? Você não encontrará realização na sua vida, você não encontrará plenamente o sentido da sua vida enquanto você não se dedicar a descobrir o que Deus quer que você faça. Esse é o primeiro propósito. Reconhecer quem é Deus, reconhecer quem é você diante de Deus e tudo o que Ele tem para você. Pense nisso, para quem você está vivendo. O segundo princípio que tiramos desse texto é o testemunho. Vejam, no versículo 1 diz, a segunda metade do versículo 1 diz: divulguem os seus feitos entre as nações. Testemunho nada mais é do que divulgação, marketing. Você vai lá e faz propaganda daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Ah, mas isso é feio, fazer marketing na igreja? Reclama com o salmista. Vai reclamar com o salmista. Alguns dizem que foi Davi. Você vai reclamar com Davi? Sério? Eu não faria isso se fosse você. Afinal de contas, Davi, a Bíblia diz que ele é um homem com o coração segundo o coração de Deus. E não temos certeza se foi ele que disse, mas pode ter sido. Divulguem os seus feitos entre as nações.
na segunda metade do versículo 2, relatem todas as suas maravilhas. O problema é que muitas vezes nós não temos maravilha nenhuma para relatar, ou pelo menos assim achamos. Às vezes a gente acha que nada acontece, que nada aconteceu conosco. Não podemos ficar calados diante de uma sociedade que está se degenerando, que está apodrecendo. A carne, quando está apodrecendo, ela precisa de sal para não apodrecer. Como é que antes da existência da geladeira, como é que as pessoas guardavam carne? No sal, para não apodrecer. E Jesus disse no Sermão do Monte, uma compilação dos ensinos de Jesus que Mateus fez. Digo compilação porque nos outros evangelhos os mesmos ensinos estão espalhados pelos evangelhos. Então, provavelmente, Mateus fez um trabalho de edição, juntando tudo para ficar mais fácil da gente compreender. Certamente por inspiração do Espírito Santo. Nós cremos que foi o Espírito Santo que inspirou tudo isso. E lá no Sermão do Monte, que está em Mateus capítulos 5, 6 e 7, nós vemos uma série de recomendações para como devemos viver nossa vida. Mas, especificamente, no capítulo 5, versículos 13 a 16, não precisa abrir não, que eu só estou citando aqui muito rapidamente. Jesus, ele fez uma comparação. Alguns estudiosos dizem que foi a primeira parábola dele, do ministério dele. Ele disse que você é o sal da terra, que a sua função é agir na sociedade para que ela não apodreça de vez. E ele diz mais, que a sociedade, que o mundo jaz em trevas e que você deve ser a luz. Ele estava falando isso para os discípulos dele, está falando isso para nós, que somos seguidores dele, ou pelo menos assim dizemos que somos. Nós somos, você é, ou deveria ser, o sal da terra e a luz do mundo. E ele diz mais, versículo 16, para que isso? Para que ele nos chamou desde antes da criação do mundo, preparou para nós essas tais obras, boas obras que devemos realizar, para que sejamos sal, para que sejamos luz, visando o quê? Ele mesmo diz, para que os homens vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Nós fomos criados para, com as nossas obras, dando testemunho, depoimento do que Deus fez, anunciando as maravilhas do Senhor, nós glorifiquemos e levemos os outros a glorificar o nome do Senhor. Eu não sei como fazer isso. Eu vou dar uma dica. Leia o capítulo 9 do Evangelho de João. O capítulo inteiro é sobre uma pessoa, o que Jesus fez na vida daquela pessoa e a forma como essa pessoa reagiu ao que aconteceu nela e a forma como a sociedade reagiu ao que aconteceu com ela também. Um homem cego de nascença, mendigando no templo, e Jesus o curou. Aquilo foi um transtorno na vida dos fariseus, que já não queriam saber de Jesus e de repente ficam sabendo que um cego de nascença voltou a ver. E olha, o capítulo é muito interessante, mostra os fariseus interrogando o homem, e aí ele dizendo o que aconteceu com ele, depois chama os pais daquele homem para que confirmassem que ele realmente era cego, se aquilo ali não era um esquema, não era uma fraude. E os pais falaram, não, realmente, ele era cego mesmo, um monte de testemunho, não, o cara era cego mesmo. Vocês têm certeza? Temos certeza. Então como é que ele foi curado? Aí os pais falam, não me bota nessa não, pergunta para ele já uma idade ele tem para responder por si. Não sei, não estava lá. E aí chamam o cara de volta e chegam e afirmam para ele, este que você disse que te curou, nós sabemos que ele é pecador. Conta agora o que aconteceu com você. Gente, perguntaram para o cara 3 vezes. Conta o que aconteceu com você. E aí ele respondeu da forma mais simples, prática, objetiva, da forma como você deve também agir. Ele disse assim, uma coisa, se ele era pecador ou não, eu não sei. Uma coisa apenas
Eu sei, eu era cego e eu agora vejo. Gente, você vai reagir como a um negócio desse? Isso é falar das maravilhas do Senhor. Eu antes era assim, eu agora sou assado. A minha vida antes era daquele jeito, agora é desse. Isso é anunciar as maravilhas do Senhor. Isso é dar testemunho. Essa é uma função da nossa existência aqui nessa terra. No paraíso, a gente não precisa dar testemunho de Jesus, não. Todo mundo que vai estar lá já sabe. Não precisa mais dar testemunho. É só aqui. Anunciar as maravilhas do Senhor é só aqui. Então faça a sua parte. Deixa eu perguntar para você. Você anuncia as maravilhas do Senhor ou prefere se omitir para não ter problemas? Pense um pouco nisso. Você é um agente secreto do Senhor? Pô, ninguém conseguiu descobrir ainda. Que bom, que bom. O que Jesus disse em relação ao sal que não salga e a luz que não ilumina? Serve para nada. Não serve para nada. O sal que não salga só serve para ser jogado nas ruas, para ser pisado pelos homens. Vocês sabem o que se faz para derreter neve, né? Eu descobri isso agora recentemente. Joga sal. Você joga sal na rua e você derrete a neve. É para isso que serve o sal que não salga, para derreter neve, para todo mundo pisar em cima. Então, meus irmãos, faça a sua parte. Sua vida não terá sentido se você, em primeiro lugar, não entender, não compreender aquilo que Deus fez e está fazendo por você, o reconhecimento, e, em segundo lugar, não anunciar aquilo que Ele tem feito por você. Acabou aí? Não. Viver em dependência a Deus. Da mesma forma como um bebê é dependente da mãe. Não é verdade, Cássia? A Luma não é dependente de você? A Luma conseguiria sobreviver se não fosse você? Daniel, eu sei que você tem uma participação importante, mas você sabe que nessa hora é a mãe que fala mais alto. Não viveria sem você. Você não tem capacidade de viver plenamente sem Deus. E Jesus, numa outra metáfora, disse que nós somos as suas ovelhas e Ele é o pastor. Ele cuida de você. A ovelha é um bichinho muito fraquinho de cabeça, muito fraquinho de vista, muito fraquinho de olfato. Ele não consegue perceber, ele não sente o cheiro dos inimigos, que é muito importante para os animais, o olfato. Ele não enxerga claramente, então ele se perde, vai para o caminho errado, cai no buraco, porque não vê o buraco. A ovelha sobrevive sem um pastor? Sobrevive, mas mal, vive mal. É como muitos de nós têm vivido, mal, porque não reconhece a sua dependência a Deus. Tenta viver a vida como se fosse autônomo, independente. Mas e onde que o Salmo 105 está falando sobre isso? Ele está dizendo aqui, olha, versículo 4: recorram ao Senhor e ao seu poder, busquem sempre a sua presença. Recorrer ao Senhor é reconhecer que você precisa dele, que você depende dele, é se submeter à vontade dele. A palavra de Deus fala que nós temos que nos submeter à vontade do Senhor, que nós éramos servos, escravos do pecado e nos tornamos servos de Deus. Nós fomos comprados com o sangue de Jesus, que logo estaremos recordando aqui na nossa ceia do Senhor. E o capítulo 15 de João, já que eu citei o capítulo 9, que eu gosto muito, agora eu vou citar o capítulo 15. O capítulo 15 de João, ele é muito rico, recomendo a leitura dele, devocional, com calma, meditando,
mas eu quero ler para você apenas o versículo 5. Aliás, eu vou até projetar. Eu sou a videira, disse Jesus. Você, eu, nós, somos os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Mas sem mim, vocês não podem fazer nada. Nada que preste. Vai fazer, mas não vai fazer nada que preste. É isso que Jesus está falando. Numa das suas mais belas metáforas, ele está dizendo que nós somos ramos de uma grande videira. Uma videira se espalha, né? Somos ramos, e são os ramos que produzem os frutos, as uvas. Mas para que um ramo produza os frutos, ele tem que estar conectado na videira. Se ele estiver fora da videira, ele não vai conseguir. O que acontece com o ramo quando ele é retirado da videira? Hein? Morre! Isso! Quando você corta uma flor, você está matando a flor. Ela pode parecer que não está morta, mas já está morta. É só uma questão de tempo. Até que toda a seiva que ainda esteja dentro dela seja consumida. E é o que acontece na vida de muita gente. Vive afastado do Senhor, consumindo um pouquinho do sopro divino que ainda está dentro dele, até que acaba. E a vida da pessoa perde sentido. Estava assistindo com a Alba ontem, chegou uma hora que eu não estava aguentando mais assistir o filme. A vida da pessoa é muito ruim. Tanto que a pessoa já estava pensando em suicídio. Uma pessoa que fez sucesso, produziu música, mas estava perdida na vida, perdida. E uma hora ela diz mesmo, eu não acredito em Deus, eu gostaria muito de acreditar. E é isso aí, está certa. E ela estava tentando fazer o quê? Se suicidar. Meus irmãos, essa falta de sentido na vida é uma coisa tão séria, mas tão séria, que no Canadá, por causa da lei de assistência ao suicídio, qualquer pessoa pode chegar lá no Serviço de Saúde Pública do Canadá e dizer, olha, não quero mais viver. Me ajuda a morrer? Ajudo. É obrigatório. O médico é obrigado a ajudar. Tem médicos que já estão na justiça porque se recusam a fazer isso por uma questão de convicção religiosa. Não, eu ajudo. 16 mil só no ano passado. 16 mil pessoas foram eliminadas da face da terra por vontade própria, com assistência do Estado no Canadá. Há que se pensar nisso, não é verdade? Há que se pensar. Quando a vida deixa de fazer sentido, o que você vai fazer? E a vida sem conexão com Jesus, que é a videira verdadeira, ela não dará frutos, frutos para a vida eterna. Serão frutos perecíveis, passageiros. A verdade é que não existe autonomia, não existe. Muitas pessoas vivem numa ilusão de autonomia. É o que Paulo coloca lá em Romanos, capítulo 7. O bem que eu quero fazer eu não consigo. O mal que eu não quero é o que eu faço. Porque há um poder agindo dentro de mim que me leva para o caminho errado. Então nós cristãos também estamos sujeitos a esse tipo de influência negativa em nossa vida. Como resistir a essa motivação para o mal? Ou para o egoísmo, os prazeres, etc. Se enchendo da presença do Espírito Santo. Não tem outra forma. Temos que alimentar a presença de Deus. Temos que nos conectar na videira e deixar que flua por nós a seiva do Espírito. E aí sim, daremos os bons frutos. Senão, será impossível para nós. E a vida não fará sentido. Então eu lhe pergunto, antes de irmos para o último item, a quem você está alimentando na sua vida? Aos seus desejos, à natureza humana, esse mal que habita em todos nós, como disse Paulo,
ou a vontade de Deus, o chamado de Deus para a sua vida, que vai lhe ajudar a conduzir a sua vida a um sentido, a quem você alimenta. E por último, extraímos desses mesmos 4 versículos a postura, o princípio que é o mais óbvio. Todo mundo quando lê, quase todo mundo quando lê o Salmo 105 pensa em adoração. Cantem para Ele, louvem-no, glorifiquem o seu santo nome. Sim, adorem o Senhor, reconheçam tudo que Ele fez e, fruto do reconhecimento, manifestem a sua gratidão. Não tem coisa mais triste do que gente ingrata, por quem você faz alguma coisa, a pessoa não reconhece. A gente não faz as coisas pelos outros para que as pessoas venham e te digam, valeu, muito obrigado. Mas não é chato quando você faz alguma coisa por alguém e aquela pessoa faz de conta que você nem existe? É chato, não é chato? Imagina como Deus se sente. Ele está fazendo um monte de coisa por você, você nem faz de conta que Ele não existe. Não dá, não funciona. A principal razão da nossa existência é justamente louvar a Deus. É o que a gente vai fazer na eternidade. Na eternidade, a gente não vai ficar correndo atrás do vento. A gente vai adorar ao Senhor permanentemente. Foi esse o vislumbre que Deus deu a João, lá no Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, versículo 13. Nós lemos assim: depois ouvi todas as criaturas, todas as criaturas inclui você? O que você acha? Inclui ou não inclui? Todas as criaturas, né? Pura lógica, inclui a gente também. Todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo que neles há, que diziam. Vamos ler juntos o que eles diziam? Aliás, está aqui. Vamos dizer juntos? Para todo sempre. Sim, a gente vai passar a eternidade adorando o Senhor, mas não vai ser sentado numa nuvem, tocando harpa não, tá gente? Uma coisa que me agrada muito no Apocalipse, é que o Apocalipse fala que haverá as bodas do Cordeiro. Então eu creio que nós passaremos a eternidade adorando o Senhor em frente aos vinhos, aquele vinho que Jesus produziu em Caná, nas bodas de Caná. Você não tem curiosidade de saber como é que ele era, não? Eu tenho. Sempre tive, mesmo antes de assistir o The Chosen, eu já tinha a curiosidade de saber como é que era aquele vinho. Lá no céu a gente vai ter acesso a ele. Não vai ter esse problema de se abster. Não, eu não bebo. Não, no céu você vai poder beber sim, não tem problema não. Está lá, junto com o Senhor. Gente, bodas do Cordeiro. É a união de Cristo com a sua igreja. A gente vai estar comemorando isso. E aí, entre uma taça de vinho e outra, louvando ao Senhor, aquele que está sentado no trono, e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o poder para sempre fazendo isso. A gente vai ficar cansado de tanto vinho, né? Não vai não, vai ser muito bom. Portanto, é melhor já ir se acostumando. Vai se acostumando, porque tudo o que faremos será louvar ao Senhor. Mas por que não começar logo? A sua vida vai fazer muito mais sentido se você começar desde já a praticar essa vida de reconhecimento pelo que o Senhor já fez por você e de gratidão. Olha só o que Paulo disse aos Coríntios. Primeira carta dele, capítulo 10, versículo 31. Quer vocês comam, quer vocês bebam, façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Você louva ao Senhor, não é só quando você canta, você louva ao Senhor quando você come,
quando você bebe, quando você trabalha, tudo deve ser feito para louvor do nosso Deus. Concluindo, somos peregrinos nessa vida, não pertencemos a esse mundo, mas isso não significa que devamos viver à deriva, né? Sendo levados pelas correntezas da vida, como se não tivéssemos um propósito. Uma vida sem sentido não satisfaz, e por isso devemos seguir esses 4 princípios: reconhecer a ação de Deus em nossa vida, reconhecer quem Ele é, divulgar os seus feitos, dar testemunho das maravilhas do Senhor, permanecer em comunhão constante com Ele e louvá-lo, agradecer-lhe por tudo aquilo que Ele tem feito por você.